Ele é o Senhor dos Anéis, aquele que atormentaria a Terra-média por 2 eras do mundo. Mas muito antes de criar seu anel, ele serviria como o maior e mais confiável tenente de Morgoth, auxiliando-o em sua conquista e lutando contra os poderosos heróis de Beleriand. Hoje, no Zona Crítica, falaremos sobre a vida e as viagens de Sauron durante a Primeira Era. No início, Sauron era um Maia, conhecido como Mairon, servindo sob Aule, o ferreiro dos Valar. No entanto, Mairon seria influenciado a se juntar ao malvado Valar Melkor. Já naqueles anos, Mairon tinha um amor pela desordem e um forte gosto pelo caos e confusão. Essa obsessão ultrapassaria seu amor pelos outros seres de Arda, a ponto de tornar-se seu único foco. Tanto que ele admira o poder de Melkor e suas tentativas de moldar o mundo como bem entender. Mairon começa a servir Melkor, tornando-se seu servo mais confiável. Ele se torna conhecido como Gortaur, que significa terrível medo entre Sindar, e por seu nome comum, Sauron, que significa o abominado em Quenya. Nos primeiros dias da Terra-média, Morgoth tem 2 fortalezas, o Túmulo e Angband. Enquanto Morgoth governaria a maior, ele deu a Sauron o comando de Angband. Após a destruição das 2 lâmpadas e o despertar dos elfos, os Valar decidem mover-se contra Morgoth na Guerra dos Poderes. Embora isso fosse principalmente um cerco ao Túmulo, os Valar, em sua vitória, também procurariam Angband. Sauron, no entanto, escaparia de sua captura e continuaria morando na Terra-média enquanto seu mestre era mantido em cativeiro em Valinor por cerca de 2.850 anos. Sabemos muito pouco do que Sauron fez durante esses longos anos, além de esperar seu tempo aguardando o retorno de seu mestre. Este dia acabaria por chegar quando os Valar dariam a Morgoth uma segunda chance, que ele usa para roubar as Silmarils, destruir as 2 árvores, as fontes de luz para o mundo e fugir para Beleriand. Com as 2 árvores destruídas, os Valar criam o Sol e a Lua. Quando o Sol nasce pela primeira vez, marca o despertar dos segundos filhos de Ilúvatar, os homens. Morgoth vê uma oportunidade de corromper esses novos seres à sua vontade e viaja para o leste da Terra-média, deixando Sauron no comando da guerra entre as forças das trevas e os elfos de Beleriand. Nos primeiros 455 anos da Primeira Era, Morgoth teria apenas pequenas vitórias contra os elfos, com os povos livres mantendo o Lorde das Trevas sob controle na maior parte do tempo. Em 455, no entanto, Morgoth lança a Dagor Bragollach, a Batalha da Chama Súbita, que devasta as planícies de Alfalglith, o reino dos Dorthorion, e marcaria o início da marcha gradual de Morgoth em direção à dominação. Ao ver a devastação na planície, Fingolfin cavalga para Angband para desafiar Morgoth para um combate individual. Apesar de uma luta notável, Fingolfin é esmagado pelo Lorde das Trevas. A morte do grande rei dos Noldor e o abrasamento das planícies abre a porta para Sauron atacar a ilha de Tol Sirion. Disse que na chegada de Sauron, o medo absoluto recai sobre Orodreth e os defensores de Tol Sirion. O reino cai para Sauron e ele assume o controle da grande torre de Minas Tirith em 457. Este é um evento importante, pois o controle desta área abre a passagem para o leste do Beleriand às forças de Morgoth. Tol Sirion, agora governado por Sauron, e é renomeado para Tol-in Galhot, a Ilha dos Lobisomens. Os lobisomens, embora apenas mencionados na Terceira Era por Gandalf, desempenham um papel muito maior na Primeira Era. Não só Sauron é seu mestre, mas também é seu criador. Essas criaturas monstruosas foram criadas a partir dos lobos de Morgoth. Sauron, então, aprisionava espíritos malignos dentro dos corpos, criando assim os lobisomens monstruosos. Às vezes, Sauron também assume a forma de um lobo. Ele também é conhecido por se transformar em uma serpente e um vampiro. Após a Dagor Bragollach, Beren, seu pai Barahri e um grupo de homens operariam como foras da lei em suas antigas terras de Dorthorion. Ao saber das ações desses homens, Morgoth ordena a Sauron que os extermine. Os orcs de Sauron conseguem capturar um desses bandidos, chamados Gorlin.
depois que ele viu o que pensava que era sua esposa, que estava desaparecida desde Abragolac. Assim, Gorlin foi enlaçado e, levando-o para o acampamento, eles o atormentaram, procurando apreender os esconderijos de Barahri e todos os seus caminhos. Mas nada diria Gorlin. Então, eles lhe prometeram que ele seria libertado e devolvido a Elinel, se ele cedesse. E sendo finalmente desgastado pela dor e ansiando por sua esposa, ele vacilou. Então, imediatamente, eles o trouxeram para a terrível presença de Sauron. E Sauron disse: ouço agora que você quer negociar comigo. Qual é o seu preço? E Gorlin respondeu que deveria encontrar Elinel novamente, e com ela ser libertado, pois ele pensou que Elinel também tinha sido feita cativa. Então Sauron sorriu, dizendo: isso é um preço pequeno para uma traição tão grande. Assim será com certeza. Diga tudo. Agora Gorlin teria recuado, mas assustado pelos olhos de Sauron, ele finalmente contou tudo o que sabia. Então Sauron riu, e ele zombou de Gorlin, e revelou a ele que ele só tinha visto um fantasma inventado por feitiçaria para prendê-lo, pois Elinel estava morta. Mesmo assim, eu concederei teu pedido, disse Sauron, e tu irás para Elinel e ser libertado do meu serviço. Então Sauron o matou cruelmente. Em 460, Sauron envia uma força de orcs para o esconderijo dos bandidos de Tar Aeluin, onde todos são mortos, exceto Beren. Beren continua a operar na área como um fora-da-lei solitário, conseguindo grandes feitos contra as forças do Lorde das Trevas. Em resposta, Morgoth coloca um alto preço pela cabeça de Beren, levando Sauron a comandar um grande exército de lobisomens e feras para procurar por ele. Isso força Beren a fugir para o sul, onde ele conheceria Lúthien e seria encarregado pelo pai dela, Thingol, a roubar uma Silmaril da coroa de Morgoth. Esta missão, em 465, traria a Beren, o irmão de Galadriel, Finrod, e um grupo de 10 elfos para tentar a passagem para o norte. Finrod usa sua magia para disfarçar o grupo como orcs, em um esforço para passar despercebido pela ilha de Sauron. No entanto, Sauron ordenou que todos que passassem se reportassem a ele. Quando ele percebe esse bando de orcs passando sem avisar, eles são capturados e trazidos até ele. Lá, Finrod e Sauron lutam em canções de poder, e enquanto ambos possuem grande força, Sauron é mais poderoso. Ele os tira de seus disfarces de orcs, mas não pode determinar quem eles são ou qual era seu propósito. Quando eles se recusam a divulgar qualquer uma dessas informações, Sauron joga todos os 12 em um poço escuro. Lá, um por um, eles são devorados por um lobisomem. Mesmo sendo consumidos um a um, Beren e os elfos não traíram um ao outro. Finalmente, Finrod e Beren são os únicos que permanecem. Como um lobisomem vai atacar Beren, Finrod luta contra a fera e, usando cada pedaço de seu poder deixado para ele, mata o lobo. Finrod logo morre de seus ferimentos de batalha. Nesse momento, Lúthien chega à ponte de Tol-in Gaurot e começa a cantar. Sauron a vê de sua torre de Minas Tirith e sabe que ela é filha de Melian e Thingol. Em vez de matá-la, ele deseja capturá-la para que possa entregá-la a Morgoth. Ele envia lobisomem após lobisomem para a ponte, mas eles são mortos pelo companheiro de Lúthien, Huan, o cão de caça. Finalmente, Sauron envia Draugluin, o grande pai dos lobisomens. Após uma batalha feroz com o cão, Draugluin foge, contando a Sauron sobre Huan antes de morrer. Sauron não envia mais servos, ele mesmo vai lutar nessa batalha. Ele assume a forma de um lobisomem, considerado o maior que o mundo já viu, e chega à ponte para lutar contra o cão de Valinor. Tão grande foi o terror de sua aproximação que até Huan recua momentaneamente de seu poder. Sauron salta para Lúthien. Ele coloca seu véu mágico sobre os olhos dele, cegando-o e afligindo-o com fadiga. Huan então pula em cima de Sauron e os dois lutam sua luta brutal. Diz que Lúthien fica fraca e quase inconsciente apenas pela força da malícia de Sauron. Enquanto Sauron luta ferozmente, ele não pode derrotar o cão. Eventualmente, Huan prende Sauron dentro de suas mandíbulas.
Em uma tentativa de escapar, Sauron assume a forma de uma serpente, mas o cão o mantém cativo. Finalmente, ele retorna à sua forma normal. Aqui, Sauron se depara com uma escolha. Como um espírito imortal, ele pode abandonar sua forma física, mas como vemos em épocas posteriores, leva muito tempo para que ele se recupere. Em vez disso, ele cede o controle da ilha para Lúthien em troca de sua libertação. Agora livre, ele assume a forma de um vampiro, fugindo para Taur-Nufuin, onde enche a floresta de horror. 80 anos depois, em 545, a Hoste do Oeste, liderada pelo Maia Eowyn, chega a Beleriand em um esforço para derrubar Morgoth. O que se segue é a Guerra da Ira de 40 anos, uma batalha inimaginável com incontáveis combatentes e devastação em todas as terras de Beleriand. No final, Angband é destruído, Morgoth é mais uma vez capturado, acorrentado e seus pés são cortados debaixo dele. Sauron, sabendo que seu mestre está totalmente derrotado, assume uma forma justa e se arrepende de suas más ações para com Eowyn. Eowyn ordena a Sauron que retorne a Valinor, onde ele pode se arrepender para Manwë e receber julgamento. No entanto, Sauron não está disposto a suportar tal humilhação. Em vez disso, ele foge para as terras da Terra-média, onde se esconderia, ganhando tempo. Com seu mestre banido para o vazio, chegou a hora de um novo Lorde das Trevas, um que usaria toda a sua astúcia e habilidade para dobrar a Terra-média à sua vontade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. E não deixe de conferir meus outros vídeos no canal. Como sempre, um enorme obrigado aos inscritos que tornam este canal possível. Até o próximo vídeo.